Meus queridos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Conforme solicitado, nós vamos trazer aqui um resumo das aulas ministradas no CMI sobre bibliologia, que é o estudo introdutório das Sagradas Escrituras. É uma disciplina fundamental, porque é através das Sagradas Escrituras que nós temos um conhecimento a respeito de Deus, a respeito da criação, a queda do homem, como é que nós temos que ter o convívio na família, na sociedade. E bibliologia, ela tem 4 propósitos básicos para a nossa vida. Primeiro, nós encontramos registrado em 1 Pedro que nós temos que estar preparado para responder com paciência àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança. Segundo ponto, nós temos que nos apresentar como servos de Deus que maneja bem a palavra da verdade. Logo, nós vamos ver que a fé ela é desenvolvida pelo ouvir a palavra de Deus. Logo, o conhecimento das Escrituras ela nos levará a fortalecer a nossa fé e, por último, ela nos dará o que? Iluminação, entendimento diante da nossa caminhada. E o porquê da razão das Sagradas Escrituras? No princípio, Deus, ele se manifestava pessoalmente ali ao primeiro casal. Podemos dizer face a face, cara a cara. Então Deus tinha esse relacionamento. O pecado, quebrou essa comunhão entre Deus e os homens. Logo, a comunicação ela passou a ser repassada de pai para filhos. Embora houvesse a revelação de Deus através da própria natureza, como diz lá o Salmo 19, porém, devido ao aumento da pecaminosidade, o afastamento do homem de Deus, foi necessário que uma dupla revelação especial de Deus à humanidade. A primeira revelação, ela está relacionada com as Sagradas Escrituras. E a segunda, na própria palavra, no próprio verbo, porque Jesus se encarnou, se fez gente e se revelou que aos homens, o Emanuel, o Deus conosco. Então nós temos o que essa dupla revelação. E nós entendemos que devemos estudar as Sagradas Escrituras porque é fundamental que nós tenhamos o conhecimento adequado da palavra de Deus. Então, um cristão que não conhece a palavra de Deus, ele será presa fácil para as heresias, para as falsas doutrinas e não será conduzido por uma ação prática daquilo que está revelado na verdade do Evangelho. Então, nós temos alguns passos que nós devemos estudar as Escrituras.
porque primeiro ela é a nossa única regra de fé, ela é o nosso manual que nos guia e nos conduz dentro do centro da vontade de Deus. Ela alimenta a nossa alma e ela nos enriquece espiritualmente a nossa vida. E o instrumento que o Espírito Santo irá nos usar para fazer a obra de Deus, para nos defender contra essas heresias, é as Sagradas Escrituras. E quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós temos que ter o quê? Uma atitude correta em relação à palavra de Deus. Então, a maneira como que você lê, você medita na palavra de Deus tem importância. Só que a atitude, ela precisa ser uma atitude baseada na principal regra. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela é a nossa única base de autoridade. Então, nós temos que segui-la rigorosamente, o que? Aquilo que Deus nos instrui. Então, nós temos que tomar cuidado com a atitude racionalista. É aqueles que negam a possibilidade de uma revelação divina dentro das Sagradas Escrituras. Segundo, tomar cuidado com liberalismo, da qual eles dizem que as Sagradas Escrituras é produto da igreja. E ela não tem o que? A única fonte de autoridade. Então, logo, eles vão dizer que não há verdade absolutas e a Bíblia precisa o quê? De revisão. Tomar cuidado com o miticismo. São pessoas que têm experiências com Deus e querem equipar essa experiência na mesma pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Então, a experiência pessoal, ela não tem autoridade bíblica para que outras pessoas venham seguir o que é a sua experiência que você teve. E também o cuidado com atitude neo-ortodoxa. É aqueles que dizem que a palavra de Deus ela é falível e precisa o quê? De cumprimento, ela precisa o quê? De uma outra revelação para acompanhar o testemunho das Escrituras, porque não é infalível, segundo eles. Então, nós temos que ter essa atitude ortodoxa, que é fundamental para combater esse ensinamento. A palavra de Deus, ela na sua composição, ela sofreu alterações ao longo dos anos. Essa alteração, ela não está na mensagem divina. Ela está no meio em que foi conduzido a sua compilação. Porque a escrita, já 3.000 anos antes de Cristo, nós vamos ver que a escrita ela já era conhecida e também registrada na história. Nós temos os sumérios, eles já há relatos de 3.000 anos antes de Cristo, escrito em tábuas, em pedras. Nós vamos ver que quando a Bíblia ela é escrita nos seus primeiros livros, foi escrita no papiro, uma planta aquática encontrada ali no Egito, da qual os primeiros livros foram escritos em forma de rolos de papiro.
mas cerca de 200 anos antes de Cristo, na cidade de Pérgamo, nós vamos ver que vai surgir o quê? Os pergaminhos de couro. E aí vai ser o quê? Uma nova transição nessa formação aí desses textos, né? O papel mesmo vai surgir por volta do ano 105 depois de Cristo, e nós vamos ver que a propagação mesmo de uma maneira expressiva dos textos sagrados só veio através da invenção do prelo por Gutenberg, aonde a tipografia facilitou aí a produção de vários exemplares da Bíblia para ser esparramado em todas as outras línguas. Essa palavra Bíblia, ela não está escrita no texto sagrado. Essa palavra vem do grego Bibron, que significa uma coleção de pequenos livros, que quando houve a junção do Antigo e do Novo Testamento, esses livros foram agrupados e foram colocados, então, esse termo Biblion, então, Bíblia Sagrada, porque está ali o registro ali de todos os livros sagrados. A estrutura da Bíblia, ela está separada entre dois testamentos, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança, ela foi escrita no período de 1500 anos, e a Nova Aliança, no intervalo de 100 anos, nós vamos ver que os livros eles foram escritos. Então, nesse intervalo entre 1500 a 100 depois de Cristo, nós vamos ver que foram escritos os textos sagrados. E as Sagradas Escrituras, ela tem a sua divisão. A Bíblia hebraica, ela é dividida em lei, profetas e escrito. Mas quando houve a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, por cerca do ano 280 a.C., essa tradução chamada Septuaginta, alguns livros foram desmembrados, foram se tornados em dois. E nós vamos ver que houve uma nova classificação ali nessa Bíblia grega em relação aos livros da Bíblia judaica, da Tanakh. Então nós vamos ver que a tradução do Antigo Testamento, na versão Septuaginta, nós temos o quê? O livro da lei, que é o Pentateuco, que são 5 livros. Temos os livros históricos, que são 12. Temos os livros poéticos, que são 5. E temos os livros proféticos, que são 17. Esses livros proféticos divididos em duas classes, profetas maiores e profetas menores. Já o Novo Testamento, nós temos 4 divisões. A primeira divisão são os 4 livros chamados Evangelhos. A segunda, temos o livro de Atos dos Apóstolos, que traz a história da igreja. Depois nós temos as epístolas, que são 21. 13 escrita pelo apóstolo Paulo. Nós temos 8 chamadas epístolas universais, da qual nós temos uma que é anônima, a Epístola aos Hebreus. O tema central das Escrituras é a pessoa bendita de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. Então nós temos 2 textos bíblicos que dá essa introdução ou
essa revelação, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura, toda. Então, é uma declaração da autoridade. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. E útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. E depois nós temos 2 Pedro 1,21, porque jamais qualquer profecia está associado à revelação de Deus na comunicação dos seus desígnios. Então, o profeta é aquele que trazia a mensagem de Deus. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, dentro desses dois textos, nós entendemos que inspiração divina é a influência poderosa do Espírito Santo, de tal maneira na vida dos autores, capacitando-os a escrever essa mensagem recebida sem erro, sem mistura alguma. Então, nós vamos ver que muitas vezes a própria Bíblia, ela reivindica que essa inspiração, porque vai aparecer assim diz o Senhor. Então, foi o Espírito Santo que conduziu os autores nessa interpretação. Então, a teoria correta da interpretação das Sagradas Escrituras é chamada da teoria da inspiração plenária ou verbal. Essa é a teoria correta. Mas há falsas teorias, né? A teoria da inspiração humana, que a palavra foi escrita por homens dotados de um certo conhecimento, porque é um discurso, segundo eles, de verdades morais e religiosas. Há outro grupo que fala que a inspiração comum é a mesma, que tem os pregadores, tem alguns livros escritos, né? E isso é um grande erro, porque a inspiração dos escritores, eles não admitem grau, porque eles eram totalmente ali revestidos pelo Espírito Santo. Também temos a teoria da inspiração parcial fracionária, que diz que partes das escrituras, né, são inspiradas e outras não. Do ditado verbal, né, que Deus ditou e os autores não teve nenhuma participação nesse ditado, e tem na inspiração das ideias. Então, que Deus deu a liberdade para os autores expressarem o que as suas opiniões, a sua visão sobre aquilo que eles estavam escrevendo. Então, dentro dessas 6 teorias, nós sabemos que a teoria correta é a teoria da inspiração plenária. Todas as escrituras, elas são infalíveis, elas não contêm erro, elas não contêm falha. Então, se há alguma falha encontrada nas Sagradas Escrituras, logo nós compreendemos que está relacionada com a má tradução, grafia inexata, falsa aplicação do texto, porque nós temos uma harmonia dentro das Escrituras Sagradas. Então, elas foram escritas, esses 66 livros, num intervalo de 1.600 anos, por cerca de 40 autores. Então, toda ela se completa a uma harmonia. Nós vemos escritores das mais diversas classes. Moisés era um príncipe, Josué era um guerreiro, Davi era um pastor. Nós temos alguns profetas, né, que eram homens, né, do campo. Nós temos algumas outras pessoas que são pessoas cultas, como Lucas, como Paulo,
né? Temos alguns pescadores como Pedro. Então nós temos o que? Uma variedade de escritores em circunstâncias diferentes, em lugares diferentes, que foram inspirados pelo Espírito Santo, né? E essa inspiração foi tão grandiosa, sobrenatural, que aquilo que eles escreveram é a infalível palavra de Deus. E nós temos nas Sagradas Escrituras prova da sua inspiração. Nós temos o cumprimento das Escrituras, das profecias, nós temos o testemunho que é do próprio Senhor Jesus Cristo, que aprovou a Bíblia Sagrada, a influência que ela tem sobre as nações, sobre as pessoas. Então, a Bíblia é sempre uma fonte inesgotável de verdades que se enquadra dentro de qualquer contexto. Canonicidade. Então, essa palavra, o canon das Escrituras, é resultado de um estudo de que trata do reconhecimento e da composição de livros que são considerados inspirados por Deus. Então, essa palavra, canon, era um instrumento de medida que era usado na antiguidade, né? Embora o canon das Escrituras não está relacionado a uma medida, mas sim a um conjunto de regras, de normas que serão colocadas para avaliar se o livro foi inspirado ou não por Deus. Então, canon, né, o teste é a prova de que o livro ele é revelado, ele é inspirado por Deus. E aqueles que são refutados são chamados de apócrifo, espúrios. Nós vamos ver que o canon que é usado pelas igrejas protestantes, nós vamos ver que eles usam o Antigo Testamento que vem da Tanakh, da Bíblia hebraica. Então, a diferença entre os livros da Bíblia protestante para a Bíblia católica é que a Bíblia protestante usa os livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, chamado proto-canônico, enquanto que eles vão usar os livros que foram acrescentados quando houve a tradução da Bíblia hebraica para o grego, foram colocados 14 livros que são chamados de apócrifo, livros espúrio, escondido. Então, nós temos essas três terminologias. E tem aqueles que são chamados de pseudo-epigráficos, são livros que não são reconhecidos por nenhuma comunidade cristã. Então, o canon ele já começou a ser revelado desde a época patriarcal, né? Sabemos que a escrita ela já era conhecida naquela época. Então, Moisés começou a escrever os 5 primeiros livros. Depois nós temos vários relatos de escritores bíblicos, né? Citando ali de que Deus ali estava orientando a registrar esses fatos. Então, o Sinodo de Jamnia, 90, depois de Cristo, nós vamos ver que os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos pela comunidade judaica. Na versão grega foi acrescentado mais 7 livros e mais 4 acréscimos, né? Que vai dar os 73 que nós encontramos na Bíblia Católica. Enquanto que o Novo Testamento foi cerca de 100 anos para que ele fosse formado, o Antigo Testamento durou cerca de 1.500 anos.
Então, a diferença é que o Antigo Testamento foi escrito exclusivamente para o povo judeu, enquanto que o Novo Testamento ele foi revelado não para um povo específico, mas para toda a humanidade, para que conheça a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, os livros do Novo Testamento, para ser considerado canônico, eles tiveram que passar por uma regra baseada em 4 princípios. Primeiro princípio, a apostolicidade. Então, o livro ele tinha que ser escrito ou influenciado por algum apóstolo. Segundo, conteúdo. A mensagem ela tinha que ser consistente a respeito de Deus, pecado, salvação. Tinha que ter confiabilidade. Terceiro, tinha que ter aceitação universal pela igreja. E por último, nós temos o que? A inspiração. O livro tinha que oferecer provas internas o que? Dessa revelação bíblica de Deus. Tipo Pedro, quando ele escreve, nós vamos ver que Pedro fala que os escritos de Paulo são oráculos de Deus, são escritos revelados. Então, os apócrifos que foram acrescentados ali, nessa tradução do grego para o hebraico, desses 14, a Igreja Católica refutou 3, terceiro e quarto Esdras e a oração de Manassés. E nós vamos ver que os demais eles agruparam, que são 7 livros mais 4 acréscimos, né? Um no livro de Esther e 3 nós vamos encontrar ali no livro de 3 no livro de Daniel e 1 no livro de Esther. Então, a Bíblia Sagrada, ela foi formada em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito, na sua maioria, os textos bíblicos em hebraico, né? Com uma parte muito pequena em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego, Então, nós temos aí a compilação da Bíblia Sagrada nessas 3 línguas, hebraico, aramaico e o grego. Espero que isso ajude você aí na prova, que Deus abençoe e você tenha aí a inspiração do Espírito Santo para te lembrar tudo aquilo que você aprendeu. Deuterocanônico, protocanônico. Então, chamado proto-evangelho, ou melhor, proto-deuterocanônico.